O Corinthians virou um verdadeiro laboratório de teste para o limite da sanidade do seu torcedor. Você olha para o Parque São Jorge e vê um cenário de terra arrasada, transfer ban, departamento médico lotado, crise financeira gravíssima e uma derrota absolutamente vergonhosa para a equipe do Curitiba. E nesse meio desse caos generalizado, o que o Fernando Diniz faz? Ele vai para a entrevista coletiva e solta uma frase que deixou a fiel torcida completamente em choque. Ele diz com todas as letras que gosta muito do time enxuto e que a equipe ainda é competitiva. Isso mesmo, com o time caindo pelas tabelas, apresentando um futebol medíocre e com 10 desfalques em um único jogo. E o homem que olha para as câmeras sem piscar e diz que não gosta de grupo imenso é provocativo, é polêmico e muitos torcedores beiram o delírio absoluto e desconexão. Como você pode defender um elenco curto quando seu time está simplesmente proibido de contratar pela FIFA? O Corinthians tomou 3 transfer bans na cabeça, são mais de 21 milhões e meio de reais de dívidas acumuladas que essa diretoria já avisou publicamente que não tem como pagar. Ou seja, a tabela de transferências vai fechar no dia 11 de setembro e não vai chegar absolutamente ninguém. Nenhuma alma viva para salvar esse barco que está afundando rapidamente, e o Diniz, com aquela filosofia toda peculiar dele, tenta vender a ideia que o azar é o único culpado. Ele cita cirurgias recentes de Labiade, Kaique, Vitinho como meras fatalidades do esporte, mas a verdade nua e crua é que o planejamento do Corinthians na temporada é uma verdadeira várzea. Você não pode entrar em um campeonato brasileiro, o torneio mais disputado, contando apenas com a sorte divina. O departamento médico do clube parece um hospital de campanha em época de guerra. O Diniz bate no peito, o que diz com a volta de Roberto, André, a estreia de Memphis Depay, o time se torna altamente competitivo. Tudo bem, o Memphis é um craque de bola reconhecido. O holandês renovou até 2028, lançou o clipe de rap, colocou no Parque São Jorge em chamas e escambau. Mas um dos 2 jogadores não carrega um time inteiro nas costas durante 38 rodadas de um campeonato extenuamente moedor de carne como o Brasileirão. E a prova cabal disso foi o vexame histórico no Couto Pereira. Perder de 2-1 para o Curitiba, apresentando um futebol burocrático, lento e cheio de falhas defensivas bizarras, é o retrato exato de um time que está no seu limite físico e mental. O Diniz reclamou de gols evitáveis. Mas quem é que escala essa defesa de todos os dias? Quem é o responsável por treinar a bola parada que sempre falha? A oscilação que ele tanto cita nas coletivas não é um acidente de percurso, é uma regra atual do Corinthians. E para piorar que ele estava péssimo, temos problemas. A gente precisa falar urgentemente da irresponsabilidade tremenda do senhor Breno Bidon, que passou na cabeça desse garoto aos 41 minutos do primeiro tempo. O time precisando desesperadamente vencer o jogo intenso, ele vai arrumar uma confusão de graça com o Thiago Santos dentro da própria área. Tudo isso antes de uma cobrança de escanteio perigosa. O resultado da brincadeira? Bate-boca completamente inútil, o cartão amarelo aplicado pelo árbitro Anderson Daronco e a suspensão automática confirmada. Bidon conseguiu a proeza inacreditável de desfalcar o Corinthians no clássico decisivo contra o Santos por pura simples imaturidade emocional dentro de campo. É exatamente esse tipo de amadorismo infantil que destrói qualquer esquema tático brilhante. Sorte do Fernando Diniz que o Rodrigo Garro, o verdadeiro motorzinho incansável desse meio de campo alvinegro, volta de suspensão. Sem Bidon, a responsabilidade e a armação cai toda no colo do peruano André Carrillo, que terá de se desdobrar. Carrillo vai ter que suar muito para dar conta do recado no Clássico Paulista. E por falar no Clássico, o jogo de domingo na Neoquímica Arena não é mais só uma partida comum no calendário, é uma verdadeira final de Copa do Mundo para as pretensões do Corinthians no ano. A pressão da torcida está simplesmente insuportável, pelo menos nos jogadores poupados voltam para reforçar o time, o goleiro Hugo e os laterais Mateuzinho e Matheus Bidu, que ficam de fora por controle de carga muscular, estarão em campo para tentar segurar o ímpeto do rival na Baixada Santista no domingo. A grande esperança da comissão técnica é o atacante Roberto, que está se recuperando de uma lesão chata na parte posterior da coxa direita desde o fim de julho. E se ele voltar a tempo, o ataque ganha muito mais peso e a presença da área. Mas e se ele se machucar novamente?
O elenco alvinegro é tão curto, mal planejado, que o cobertor não cobre nem os pés nem a cabeça. E aí entra o grande e inexplicável contradição do trabalho do Fernando Diniz. Sem poder contratar reforços, a solução mais óbvia e histórica seria olhar com carinho para o famoso terrão. A base do Corinthians sempre foi um celeiro inesgotável de craques e guerreiros, mas desde que ele chegou ao clube, o treinador não lançou um único garoto sub-20 em partidas oficiais do time profissional, nenhum. Ele dá a desculpa esfarrapada que queimar um garoto de 17, 18 anos é muito rápido. Ele diz que a imprensa, que está sempre de olho, traz os meninos para treinar junto com os profissionais, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar o garoto em campo para resolver, ele treme e recua. Será que Diniz tem medo da pressão gigantesca da fiel torcida? Ou será que a base do Corinthians está tão fraca e mal gerida que nenhum jogador serve para compor o elenco profissional? A verdade incontestável é que em um clube financeiramente falido e bloqueado pela FIFA, a base não é apenas uma opção tática, é uma única salvação possível para o futuro. Se você não tem dinheiro em caixa para comprar jogadores prontos, você tem a obrigação moral de fabricar seus próprios talentos, mas Diniz prefere improvisar veteranos e rezar com todas as noites para ninguém espirrar no vestiário e pegar uma lesão muscular que desfoque o time por mais de um mês inteiro. E enquanto em campo pega fogo, o resultado não vem. Os bastidores do Parque São Jorge são um verdadeiro filme de terror financeiro. O clube tem simplesmente 10 jogadores com contrato acabando agora, e no mês de dezembro 10 jogadores é praticamente um time inteiro que pode ir embora de graça sem render nada. A diretoria corintiana estava tão obcecada, focada em fechar a contratação midiática do Memphis Depay, que aliás foi uma baita jogada de marketing esportivo, que simplesmente esqueceu de cuidar do resto do elenco. Agora a bomba relógio contratual está armada no colo do presidente e o tempo está passando rápido demais para resolver. O meio-campista André Carrillo e o experiente André Ramalho devem ser os primeiros a sentar na mesa de negociação para tentar uma renovação, mas a situação geral é completamente bizarra e assustadora. Pega o caso do atacante Caio César, por exemplo, que escancara a falta de critério nas contratações do clube. O moleque está emprestado ao Timão com uma opção de compra fixada no contrato em absurdos 6 milhões de euros. Na contratação atual, isso dá aproximadamente 36 milhões de reais. De onde o Corinthians, atolado em dívidas, vai tirar 36 milhões de reais por um jovem promessa que nem é titular absoluto? Se o clube não tem 20 milhões de reais para pagar o transfer ban e liberar novas inscrições, como vai comprar Caio César? É uma piada de péssimo gosto com a cara do torcedor que sofre na arquibancada. E tem muito mais absurdos escondidos nesses contratos que a diretoria assinou no passado recente. O inglês Jesse Lingard veio com uma aposta internacional de peso, tem cláusula bizarra de renovação automática para o fim de 2027, caso cumpra algumas metas fáceis. Imagina se ele cumpre as metas jogando mal e o Corinthians fica preso a um salário altíssimo por mais de um ano. É o retrato pior e doloroso de um clube gigante gerido na base da emoção e do amadorismo e da completa falta de profissionalismo. Os volantes Alan, Matheus Pereira também estão no clube por empréstimo, podem sair. Se o Diniz diz que o elenco é enxuto agora, imagina a tragédia em janeiro. Se a metade desses caras forem embora no fim do ano, o Corinthians vai ter que entrar em campo jogando com o roupeiro, massagista, motorista de ônibus. A diretoria joga com a sorte, o técnico Diniz joga com a sua teimosia tática e quem sofre de verdade é o torcedor apaixonado. É o torcedor que gasta o suor do seu trabalho duro para pagar ingressos caríssimos na Neoquímica Arena, de ver um time sem alma. A situação da tabela é absolutamente crítica. O fantasma do rebaixamento assombra o clube. O Botafogo pode ultrapassar na rodada e o time despencou para a 10ª colocação. O clássico majestoso contra o Santos no próximo domingo não é apenas sobre disputar 3 pontos no campeonato, é sobre a sobrevivência do próprio Fernando Diniz no cargo de treinador. É sobre provar para o Brasil que esse elenco enxuto que ele tanto defende nas entrevistas tem sangue nos olhos de verdade. Eles precisam mostrar que tem vergonha na cara para honrar a camisa mais pesada e exigente do futebol brasileiro. Se perder para o rival Santos dentro de casa com uma arena completamente lotada empurrando o time, o discurso vitimista de que o azar é culpado pelas lesões não vai mais colar com ninguém.
A fiel torcida não perdoa a covardia dentro de campo, não aceita desculpas esfarrapadas de quem ganha salários milionários. Diniz precisa acordar urgentemente para a realidade cruel do Corinthians antes que seja tarde demais para todos os envolvidos. Ou o time entra mordendo com raça, suor e muita organização tática, ou já era. A crise vai engolir o Parkinson Jorge de uma vez por todas e não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí, torcedor corintiano, qual o seu sentimento hoje? Você ainda confia no dinizismo com elenco curtíssimo ou acha que a diretoria amadora afundou o clube de vez nessa temporada desastrosa? Deixa sua opinião fervendo aqui embaixo nos comentários, que eu quero ler todos. Não se esquece de amassar o botão no like, se você concorda que o Corinthians precisa de uma revolução urgente e profunda. Se inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma bomba nos bastidores do timão. A panela de pressão vai explodir a qualquer momento e nós estaremos aqui para te contar tudo de primeira mão. Um forte abraço, continua apoiando o nosso gigante, porque a fase é ruim, mas o amor é eterno. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Fiel, vai Corinthians contra tudo e contra todos.